Eu quero que depois que você assistir esse vídeo, você evite de todas as maneiras na sua vida fazer uma comunhão sem uma boa confissão. Bom, a história de hoje é contada por um santo doutor da igreja chamado Santo Afonso Maria de Ligório. Ele diz que uma freira cometeu um pecado desonesto. E antigamente eles chamavam de pecado desonesto algo relacionado à impureza. E o demônio mudo, que vai dizer Santo Antônio de Pádua, aquele que trava a boca da pessoa na confissão, impediu esta freira de confessar esses pecados por vergonha. E o que ela fez? Ela ia e comungava. Comungava em sacrilégio. Mais uma vez, 3 vezes comungando em sacrilégio. O que aconteceu? Essa freira morreu, narra Santo Afonso Maria de Ligório nessa história. Quando estava tendo o velório desta freira, 2 anjos pegaram o sacerdote e levaram até a borda do caixão aonde estava a freira sendo velada. Um anjo levanta ela do caixão, o outro fica com a âmbula abaixo, assim, neste lugar do queixo dela, e o anjo toca 3 vezes no pescoço dela aqui, ó, na garganta. 1, 2, 3. Cada vez que esse anjo tocava na garganta dessa freira, uma eucaristia vinha na âmbula. Por milagre eucarístico, Deus permitiu que as espécies não foram consumidas. E aí vem a grande dor da história. Quando as 3 eucaristias vão para a âmbula, os 2 anjos vão para o céu. Aparece na borda do caixão um demônio, pega a alma daquela freira e a leva para o inferno. Vai dizer o grande doutor da igreja, Santo Afonso Maria de Ligório. Por que eu estou citando? Porque ele que falou. Ele tem credibilidade. O Papa Leão XIII endossou esse livro da onde eu tirei essa história. Mas o mais importante não é só que Santo Afonso falou sobre isso. O mais importante é que tem inúmeras almas comungando em sacrilégio. Mas como você sabe disso? Eu faço apostolado há 16 anos. E todas as vezes que eu vou no evento, que eu prego sobre essas questões e pergunto quanto tempo que você não se confessa, aí eu falo o tempo, 15 anos, um monte de pessoas levantam as mãos, 10 anos, 5 anos, 2 anos. E o problema? A maioria dessas pessoas que falam que não se confessaram há 15 anos estão na procissão eucarística recebendo nosso Senhor Jesus Cristo. E qual é o problema disso? O problema disso é que São Cirilo de Jerusalém vai dizer que quem comunga em sacrilégio comunga a Cristo e a Satanás para reinar e a Cristo para ser crucificado pelo próprio demônio dentro do seu próprio coração. Agora pensa bem, como eu disse no começo desses vídeos. Jesus disse para a Beata Alexandrina, a Eucaristia é o maior milagre da minha sabedoria. Ele se dá todo em amor. Só que a Igreja Católica tem um ensinamento, nós precisamos ter pureza para comungar. Padre Pio dizia, se Deus que vê mancha nos anjos, o que não verá em nós? Agora me diga uma coisa, que fila que é maior? A fila da comunhão ou a fila da confissão? A fila da comunhão. Tem pessoas que não confessam há tantos anos. E o que acontece? Os efeitos da Eucaristia não acontecem na vida da pessoa. Não consegue se emendar de um defeito, não consegue se livrar de um pecado, não consegue crescer na virtude. Essa passagem bíblica de 1 Coríntios 11, o que acontece com as pessoas que fazem comunhão em pecado mortal? Um ato sacrílego. E aí aparece o anjo de Portugal para as crianças e quando dá a Eucaristia para elas, diz o quê? Comungai o corpo do Senhor, horrivelmente ultrajado pelos homens. E aí eu pergunto para você, você tem se confessado bem? Você tem uma vida regular de busca do sacramento da confissão? Você tem comungado com pureza? A sua consciência está tranquila que quando o sacerdote diz corpo de Cristo, você fala amém. Você está colocando ele num coração puro? É isso que precisa acontecer. Agora, se você não tem feito isso, agradeça a providência divina. Porque o livro do Apocalipse, no capítulo 3 e no versículo 19, vai dizer o quê? Eu repreendo e castigo aquele que amo. Se você está afastado da confissão e tem feito comunhões sacrílegas, nosso Senhor está chegando até o teu coração e te dizendo, basta, confesse bem para comungar bem. Por onde o diabo te pega? Bom, pessoal, eu não sei se vocês sabem, mas o grande Santo Inácio de Loyola recebeu uma visita de Nossa Senhora e a própria Virgem Maria do Céu ditou para Santo Inácio os exercícios espirituais que contém a regra para o discernimento dos espíritos. Essa identificação de quando é o demônio que está atacando, quando não é, quando é Deus que fala, quando não é. Isso foi uma das maiores contribuições
que Santo Inácio deu para a Santa Igreja. Agora, para vocês terem noção, tem uma freira, uma mística, ela chama Mariana de Escobar, uma mística espanhola. Olha o que aconteceu. O arcanjo Gabriel apareceu para ela e disse que a própria Nossa Senhora utilizava a regra para o discernimento dos espíritos. Ela também vivia as dicas que ela deu para o próprio Santo Inácio de Loyola. Então, se a Nossa Senhora viveu isso daí, nós também temos que viver. E olha o que o nosso grande santo dizia. Ele dizia que o demônio, ele procede também como um chefe para vencer e roubar o que deseja. Pois assim como um capitão, um comandante de uma tropa, acampando e examinando as forças ou disposição de um castelo, ataca-o pelo lado mais fraco. Da mesma maneira, o inimigo da natureza humana, rondando à volta de nós, observa de todos os lados nossas virtudes teologais, cardeais e morais, e onde nos encontra mais fraco e mais necessitados quanto à nossa salvação eterna, por ali nos combate e procura tomar-nos. Gente, Satanás é inteligente. O Santo Tomás de Aquino, ele tem uma fala que é impressionante, que ele vai dizer que o menor anjo da corte celeste, ele é mais inteligente do que todos os homens que pisaram na face da terra desde Adão e Eva. Então, Satanás, Lúcifer, que, como você sabe, na batalha caiu do céu, ele não perdeu as propriedades intelectuais dele, mas ele canaliza para o mal, mas ele é muito inteligente, muito mais do que eu e você. E nós que devemos lutar tanto pela questão do autoconhecimento, na verdade isso daí é a primeira coisa que Santa Teresa d'Ávila diz nos livros espirituais dela sobre o autoconhecimento, e também Santa Catarina de Sena, nós não vigiamos quanto a essa questão, acabamos não nos conhecemos, os pontos fortes, os pontos vulneráveis, e o demônio, pasmem, ele conhece mais você do que você mesmo. E ele vai usar uma tática, ele sempre vai no seu ponto fraco. Pense bem comigo, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi para o deserto rezar e jejuar. Passado 40 dias, Nosso Senhor estava com fome. O que o ardiloso diabo fez? Chegou para Nosso Senhor e disse: se você é verdadeiramente o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Por que Satanás fez isso contra Nosso Senhor? Porque ele estava vulnerável com fome, fisicamente. Então ele foi num ponto fraco de Nosso Senhor Jesus Cristo. Só que Nosso Senhor usou a palavra, São Mateus 4,4, e repeliu o demônio. Afasta-te, Satanás, pois não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A mesma coisa ele vai fazer com você. Ele vai te rondar. E aonde for o seu ponto fraco, ele vai bater, bater e bater. Para você entender melhor isso daí, há um tempo atrás eu assisti uma luta, eu não vejo mais essas coisas hoje em dia. Mas estava lutando, né? Eram dois lutadores, claro, e seu oponente era um brasileiro, estava atacando ele, dava muito chute na perna, e chutava a perna, e chutava a perna. Em um determinado momento, a câmera focalizou e ele viu e dava para ver pela câmera a perna bem vermelha. Só que o lutador não dava soco na cara, não tentava dar um golpe de jiu-jitsu para levar pro chão, simplesmente ele batia na perna. Teve uma hora que de tanto o cara apanhar, ele envergou, e aí o lutador oponente deu alguns socos, derrubou no chão e finalizou e venceu. Ele só batia no mesmo canto, toda hora, dando chute na perna, dando chute na perna. Numa hora ele ficou, não aguentava mais e cedeu. Você sabe aonde que o demônio tem batido tanto em você? Quero te dar um conselho aqui do Padre Valê. Ele vai dizer assim, ó: rogo-vos em nome de Deus que vejais quais são os vossos pecados mais frequentes. É a partir daí que o demônio vos tentará. O grande cônego Jerônimo Ribelli diz: se você não identificar a sua paixão dominante, você nunca vai conseguir vencer os combates da sua vida. E agora eu te pergunto, para você identificar isso, você precisa rezar, fazer silêncio, exame de consciência, adoração eucarística, meditação do rosário. Você tem feito isso? Você tem dado tempo para isso? Porque se você não fizer isso, você não vai identificar a sua paixão dominante, você não vai fortalecer o seu ponto fraco e você nunca vai conseguir vencer o demônio. E agora, para deixar mais claro ainda, eu trouxe aqui uma fala de São Leão Magno. Olha o que ele vai dizer. O antigo inimigo, disfarçando-se anjo de luz, isso está lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, não cessa de armar por todas as partes as ciladas da mentira e de procurar de todo modo corromper a fé dos crentes. E aí olha aqui o que ele vai dizer. Sabe a quem incutir o ador da cobiça,
Qual que é o seu problema? É a cobiça? Ele vai em você nisso. A quem oferecer os atrativos da gula, a quem inflamar com a luxúria, em quem infiltrar o veneno da inveja. Ele sabe o seu ponto fraco. O demônio é astuto. Ele não vai ficar vindo numa parte que você não tem vulnerabilidade. Se você é uma pessoa que não sente inclinação na inveja, ele não vai bater nisso. Se você é uma pessoa muito alegre e não sente inclinação na tristeza, ele não vai ficar te batendo nisso. Ele vai vir no seu ponto fraco. Sabe a quem perturbar com a tristeza, a quem iludir com a alegria, a quem oprimir com o temor, a quem seduzir pela vaidade. Observa os costumes de todos, investiga as preocupações, perscruta os sentimentos e procura meios de fazer mal onde vê alguém ocupar-se com algum interesse. Entre os que acorrentou para si, dispõe de muitos peritos em suas artes e serve de suas habilidades e sua língua para enganar os outros. Tá vendo? Você está lidando com um ser extremamente inteligente. E você precisa da graça da sabedoria para saber lutar com isso. E por isso que eu fico citando aqui, ó, a sabedoria da igreja, como eu vou falar agora de Santo Agostinho. Olha que ensinamento maravilhoso, ó. O homem não come o trigo sem triturá-lo para fazer o pão. Assim, o demônio não subjuga ninguém sem antes tê-lo abatido pela tribulação. Abate para se subjugar, e quando fores açoitado pela tribulação, permanece íntegro como grão e não te perturbes. O demônio ele vai querer deixar você atribulado, perturbar o seu casamento, mexer na sua parte financeira, na sua vida econômica, na sua saúde. Por quê? Porque com a preocupação você vai baixar a guarda, você vai rezar menos, você vai comungar mal, você não vai conseguir meditar e aí ele vem para cima. O que eu quero te dizer, aprenda a lutar. Aprenda a ser um guerreiro de Deus. Peça a graça para Santo Inácio de Loyola, para Nossa Senhora, porque você tem que dizer como São Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Hoje nós estamos aqui com uma das meditações que eu acho mais importante. Por quê? O assunto que será falado é uma coisa que um pouco está sendo ensinado e nós precisamos dar uma atenção assim seríssima para esse conteúdo. Nós vamos escutar aqui sobre a salvação da alma. Então vamos para a meditação. Maria apareceu em Fátima para nos lembrar, sobretudo, da necessidade da salvação da alma. Por isso, ela recomendou com insistência aos 3 pastores de rezar e fazer sacrifício pela conversão dos pecadores. Muitas almas vão ao inferno, porque não há quem reze e se sacrifique por elas. Numa aparição de Nossa Senhora, com tantas coisas importantes para ser falada para o mundo, porque Nossa Senhora sabia que a mensagem de Fátima chegaria ao mundo. Por que será que ela disse sobre o inferno? Bom, Nossa Senhora tem um Deus. O seu Deus é Jesus Cristo. E no Evangelho, ele falou 18 vezes sobre o inferno. Você já questionou, né, na sua inteligência, na sua vida espiritual, para perguntar por que Nosso Senhor falou tanto sobre isso? Porque ele nos ama e não quer nenhum dos seus filhos remidos que eles se condenem ao inferno eterno. E por isso, olha o inferno, conserte a sua vida, reze, abandone a ocasião de pecado, tenha uma vida moral correta para você não ser condenado. Passou-se 2000 anos de cristianismo. Esta verdade do inferno, ela foi se perdendo dos púlpitos, das bocas dos pregadores, e o grande teólogo dominicano, Garrigou Lagrange, vai dizer que estas coisas não são mais acreditadas por causa do materialismo reinante. Veja bem, neste dia aqui, Nossa Senhora está lembrando a você, o inferno existe e você deve tomar todo o cuidado possível para não ir para lá. Porque eu já disse nas minhas pregações, São Boaventura diz que basta um condenado sair do inferno para que com o seu cheiro terrível matar todos os homens do mundo inteiro. É por isso que Nossa Senhora mostrou o inferno, porque ela te ama com coração de mãe, com mãe misericordiosa e não quer de jeito maneiro que você perca a sua alma. Antes de mais nada, Maria se preocupa em salvar nossas almas. Na verdade, ela se preocupa também das nossas necessidades temporais, mas a graça que ela nos quer conceder antes de todas as outras é certamente a salvação da alma. Gente, olha para João 2, ela estava num casamento, o vinho tinha acabado, ninguém viu. Ela viu e teve uma ação. Ela foi falar para Jesus, ela se importa com as suas necessidades temporais. Ela é mãe, ela cuida, mas antes disso tem essa necessidade. Pensa em pessoas que receberam graças, que foram curadas de um câncer, de uma enxaqueca, de um problema no estômago, de um problema no pulmão, de uma pessoa que saiu de uma vida difícil e ficou bem economicamente, que atribuiu uma graça a Nossa Senhora, tantas graças. E no final de tudo, essa alma se perde e vai ao inferno. Do que adiantou fazer tantas promessas, tantas novenas e pedir só graças temporais e não cuidar disso, que é o fundamental? É isso que a mensagem está querendo dizer.
O apóstolo São Pedro escreveu aos cristãos: conseguindo a meta da fé, isto é, a salvação das vossas almas. Isso está em 1 Pedro 1,9. E por falar em palavra meta, no mundo corporativo, isso daqui é bomba. Todo mundo fala sobre meta, meta de emagrecimento, meta vamos vender mais, meta de relacionamentos, o que você vai querer, o que você vai conquistar na sua vida, faz uma planilhinha, meta disso, meta daquilo. Só que parecem que se esquecem do principal, que é a salvação da alma. São Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15:19, se é só para esta vida que nós colocamos a esperança em Cristo Jesus, somos de todos os homens os mais lastimáveis, dignos de lástima. Agora veja se não é importante você fazer com seriedade esse mês de maio, porque você está sendo lembrado nesse vídeo daquilo que não passa, daquilo que é essencial. E aí vem a pergunta agora, mas nós, que conta fazemos da salvação da nossa alma? Nos preocupamos mesmos? Pega essas duas perguntas, abre a Bíblia, 1 Pedro 1,9 e faz essas duas perguntas para você. Eu tenho cuidado da salvação da minha alma? Eu me preocupo? E aí, Mateus capítulo 7, verso 20 vai dizer que pelos seus frutos os conhecereis. O seu comportamento vai responder esta pergunta para você. E aí vai dizer aqui o texto. Como é triste, infelizmente, dever responder que muitas vezes fazemos como aqueles filhos doentes, que ao invés de pensar em fazer a devida cura para recobrar a saúde, são indiferentes da cura e só pensam em divertir-se. É possível que não entendamos como seja de primária importância trabalhar principalmente pela salvação da alma. Gente, o mundo vive distante dessa verdade. E aqui o autor vai dizer, o padre Stefano Manelli, lucro, estudo, trabalho, divertimento, comércio, família, carreira, são coisas secundárias com respeito à salvação da alma. Eu vou te passar aqui, tem duas meditações de São Mateus capítulo 16, versículo 16 e de São Lucas 12, do 16 ao 21, para que dê tempo de eu terminar essa meditação. Bom, para nós que Nossa Senhora nos vem lembrar disso com amor materno e nos recorda também hoje neste lindo mês. Agora, escuta isso daqui, dá uma atenção especial. Fazer bem o mês de maio pode valer a salvação eterna da nossa alma. Aí vem um exemplo. Em Ars, um dia chegou uma senhora abatida pela dor que a levava ao desespero. Eu amo essa história. Poucos dias antes tinha perdido o marido tragicamente. Suicidara-se jogando-se de cima de uma ponte num rio. A mulher era atormentada pelo pensamento da danação do marido. Entrando na igreja de Ars, a pobre mulher logo se ajoelhou para rezar e chorar. Era a primeira vez que ela ia a Ars. O santo cura de Ars, passando-lhe ao lado, lhe sussurrou ao ouvido: ele está salvo. O quê? Exclamou a senhora assombrada. Seu marido está salvo, repetiu o santo. Está no purgatório e precisa rezar muito por ele. Entre o parapeito da ponte e o rio, teve tempo de se arrepender. Foi Nossa Senhora quem lhe obteve essa graça. Agora escuta o que ele vai falar e veja se é importante você fazer esse mês e compartilhar ao máximo possível com as pessoas a quem você ama. Lembre-se do mês de maio que fazia no quarto? Às vezes seu marido, embora não religioso, se unia à sua oração e até punha uma flor junto à imagem de Maria. Isto lhe obteve o arrependimento e o extremo perdão. Você entende como é importante a nossa devoção à Nossa Senhora? Agora vem uma meditação que eu achei assim, nossa, muito boa. Quem toma conta da salvação da alma assemelha-se a Maria de Betânia, que está ao pé de Jesus, atento às suas palavras de vida eterna. Marta, ao invés que se perde atrás de muitas coisas, é a imagem daqueles que se preocupam das coisas terrenas e secundárias e não têm tempo de tomar conta da alma. Mas a salvação da alma é sempre a única coisa necessária. Quais são as muitas coisas que têm tomado o seu tempo? Quais são as suas preocupações? Agora me diga uma coisa, você tem tempo para rezar o rosário, fazer uma boa meditação, refletir sobre a sua vida, o seu amor a Deus? Não deixe o demônio te enganar. Ela ficou ao pé de Jesus e depois toda a ação dela era permeada pela graça. Se você não ficar no pé de Jesus, você vai rodar. A rampa do inferno está lotada, tem muita gente indo para lá e você que está fazendo esse mês não pode de jeito nenhum. E aqui vai falar uma coisa interessantíssima. Quanta bobagem na nossa vida se entre os perigos do mundo não ligamos para esta única coisa necessária. Em uma carta escrita por São Gabriel de Nossa Senhora das Dores ao seu companheiro de liceu, está escrito: tens razão em dizer que o mundo é cheio de perigos e tropeços, e que é muito difícil salvar a nossa única alma. Nem por isso deves perder a coragem.
Amas a salvação? Ele vai dar conselho. Foge aos maus companheiros. O teatro, onde muito se entra em graça de Deus e se sai depois de tê-la perdido ou posta em grande perigo. Você imagina se ele visse o que a gente tem hoje? As facilidades que o mundo, com o pecado de pornografia, de Big Brother, de tanta coisa satânica que você tem hoje? Se naquela época era difícil, imagina hoje. Ele vai dizer, amas a salvação? Foge às conversações muito livres, aos livros maus que podem fazer a todos um mal sem fim. Demos ouvidos aos santos, usemos os meios de guarda para não perder a nossa alma. Não existe nada que possa valer a salvação da nossa alma. O que poderá dar o homem em troca da sua alma, vai dizer nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui agora vem a historinha final. Um dia, enquanto Padre Pio passava lentamente entre uma multidão de homens, um jovem lhe gritou, Padre, diga-lhe uma palavra. O Padre Pio olhou para ele e disse, salva a tua alma. No dia de hoje, nós temos 3 votos. Empenha-te em examinar cada dia a tua alma, faz um exame de consciência. Pergunta-te sempre, faz bem a minha alma essa ação, este pensamento? E fale com os outros a respeito da salvação da alma. Não deixe de fazer esse exercício porque as graças virão desse momento de oração. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe.